Salve Maria, sou o missionário Céu Roberto, aqui é o Augusto, reverendo Augusto Nicodemos, né? Como surgiu as imagens dos santos no catolicismo? Augusto Nicodemos explica. Olha só, cara. A reforma protestante não é sola escritura, então vamos mostrar na sola escritura quando surgiu as imagens. Que interessante, né? Vamos ver primeiramente o argumento dele e vamos fazer a réplica interagindo, né? No início, as imagens as imagens e pinturas, elas foram introduzidas na igreja para evangelizar os analfabetos. A pergunta era, como é que nós vamos evangelizar essas massas que estão entrando na igreja, né? Se o pessoal é tudo analfabeto, lembra que naquela época o índice de analfabetismo era gigantesco, né? O pessoal que sabia ler era 1%, né? 2% da população. Então, como vamos evangelizar essas pessoas se elas não têm esses conceitos, elas não são capazes de pensar? Uma coisa, a igreja evangelizou e educou a maioria da população, cara. A igreja, ela teve uma grande participação na letragem, na educação do povo, que os protestantes renegam. Por que as imagens via sacra? Porque o povo não sabia ler. A igreja é inteligentíssima, porque a verdade será conhecida para a igreja, Efésios 3:10, pensou e educou, alfabetizou aquele povo pagão através das imagens e das esculturas pintada. É simples, cara. Logicamente. Então disseram não, mas elas podem entender gravuras, imagens. Então, se a gente tiver, por exemplo, a representação de Cristo morrendo na cruz, uma imagem de Maria, uma imagem de Pedro, de Paulo, isso vai inspirar fé no coração dessas pessoas e vai ajudá-las, vai servir como uma espécie de auxílio, como a gente faz com criança. No departamento infantil a gente usava, né, flanelógrafo, tem figuras, tem livros com gravuras para ajudar a criança, porque ela não consegue perceber. Então tem muita gente que também precisa de ajuda visual para poder entender o Evangelho. Então essa foi a ideia que abriu a porta para a entrada na igreja da representação de santos, de Jesus, de Maria e assim por diante, né? Era essa a ideia inicial. O segundo concílio isso aí, quem começou com isso foi o Papa Gregório Magno, do século VI. No século VIII, o segundo concílio de Nicéia dogmatizou essa doutrina e autorizou a produção e a introdução na missa, nas igrejas e na alfabetização e catequização do povo, o uso de imagens e figuras. Em 1987, João Paulo II reafirmou como legítima essa doutrina. E a gente sabe o que é que aconteceu. O coração do homem é corrompido. O cidadão vê a imagem de São Paulo, em vez de se inspirar no grande apóstolo, ele vai lá, raspa um pouquinho do gesso, né? Leva para casa, derrama num copo d'água e bebe. Ou então ele se ajoelha diante da imagem de São Paulo e diz, eu não valho nada diante de Deus, mas o Senhor é um santo, então interceda a Deus em meu favor, né? Ali diante da imagem. Então aquilo que não era no início para ser... Tá bom, isso aqui ele tá inventando, porque nós não fazemos isso. É uma invenção, um desespero protestante, por quê? Para negar as imagens via sacra. O fulano vai lá, raspa a imagem de São Pedro, põe na água e toma, como ele diz, né? Ou então se ajoelha diante da imagem como um Deus, né? Que ele está falando, mas totalmente ao contrário. Pastor, as imagens tem prefiguração tempo do rei Salomão é um tempo cheio de imagem e escultura. Oi, nego. Amanhã. Eu preciso trabalhar amanhã, daí você trabalha amanhã. Tá, pai vai levar você pra escola, tá? Fica aqui, daí você trabalha amanhã.
Tá, vai lá que o pai vai conversar com você. Olha só. O templo do rei Salomão, quem não começou isso não foi a igreja primitiva. Não foi ali os cursilhos, que já tinha no templo do rei Salomão. No tabernáculo ali de Moisés, a Arca da Aliança estava ali no tabernáculo. Na tenda, né? Isso é o quê? São prefigurações da igreja de Cristo. Era a imagem de querubins, de anjos, etc. No Novo Testamento, é querubins e servos. Imagem de via sacra. Aqueles que encerraram a carreira, Hebreus 13, 7. Das testemunhas de nuvem, Hebreus 12, 1. Que interessante. Para nós é um culto de honra. Quando a gente se ajoelha diante de uma imagem de São Pedro, de Nossa Senhora, não é para adorar pastor. Culto de honra. Moisés postou diante de seus sogros gestos, Êxodo 18, 7. Segundo Reis 2,15, os filhos dos profetas postou diante de Eliseu. O carcereiro postou diante de Paulo e Sila. Balaão postou diante do anjo. O profeta Natan postou diante do rei Davi. 1 Reis 1, 22, 23. E por aí vai. Prostrar é culto de honra, respeito. Não é sentimento. Sentimento é adoração somente a Deus. Certo? E o templo do rei Salomão é repleto de imagem. Então, essa arte de ter imagem, de inspirar para te levar a Deus, vem lá na igreja primitiva do israelita, que são prefigurações da igreja de Cristo. A igreja que Cristo fundou. Certo? Para os judeus as imagens não tinham nenhum problema. E não tem até hoje. Só você ir lá em Jerusalém, você vai ver as relíquias, as imagens, etc, etc. Esse aqui é o 41. Os caras sabem, porque os caras vão lá. Quem faz isso aí, pastor? São os protestantes. Vai lá catar água do Rio Jordão e vem aqui e vende no Brasil. Cata a terra lá do deserto, sei lá da onde, lá do Israel, e vende aqui. A Terra Santa. Quem faz isso são vocês. Que fica vendendo água ungida, óleo ungido e acaba ficando rico, enganando o povo. Que o povo se perde por falta de conhecimento com essa fábula, com essa novidade, certo? Acima da porta e no interior e no exterior do templo e por toda a parede em redor, por dentro e por fora, tudo estava coberto de figura, querubins e palmas entre dois querubins. Os querubins tinham duas faces, uma figura humana de um lado voltada para uma das palmeiras e uma face de leão voltada para outra palmeiras, do outro lado esculpida em relevo. Em toda a volta do templo, ó, desde o piso 20, ó, esse aqui é o 41, 20, ó, desde o piso até acima da porta havia representações de querubins e palmeiras, assim como nas paredes do templo. Então, isso é muito antes da igreja primitiva. O templo do rei Salomão. Cristo passeou nesse templo, os apóstolos congregaram nesse templo e não falaram nada das imagens, dos ícones, da arte via sacra ali no templo. Você me diz, a igreja estudou isso porque a igreja segue de acordo com a escritura. Do mesmo jeito que essas imagens, essas relíquias, levavam o povo a adorar a Deus, Salmo 95, 9, adorar o Senhor com o ornamento sagrado, Salmo 28, 2, adorar o Senhor com o ornamento sagrado, Josué 7, 6, prostrou diante da Arca da Aliança e adorava a Deus a tarde toda. Ele, o ancião, prostrado diante da Arca da Aliança. Prostrado para um culto de honra à arca, porque a arca abrigava a palavra. Os dois querubins são servos, que prefiguram os santos. Por isso nós prostramos diante do santo, porque Josué prostrou também diante da Arca da Aliança, diante dos dois querubins, dos dois profetários, que são prefigurações dos santos, que nós prostramos diante dos santos. E adoração, que é um sentimento, a palavra, o verbo, que é Deus. Olha só, que interessante. Olha a diferença. Culto de honra à arca e a imagem dos dois querubins. E um culto de adoração à palavra dentro da Arca da Aliança. De acordo com o que a gente faz. Postamos diante das imagens
dos santos, imagem via sacra, culto de honra e um culto de sentimento que é adoração a Deus. Que interessante. De acordo com Josué 7,6. Simples entender isso. Até um jumento entendeu isso. O Balaão prostrou diante do anjo. Porque o jumento via o anjo. Mas Balaão não via. Por causa da sua desobediência. Por causa da sua cegueira. Que interessante. Às vezes Deus usa um jumento para falar com outro jumento. Para entender a verdade. Salve Maria. Simples, pastor. Não foi a igreja. Já está lá na Bíblia. Desde lá do comecinho. Desde da aliança de Deus com o povo. E Deus não proíbe imagem, porque Ele mesmo é o autor da imagem. Se você pegar em Gênesis aqui, ó, 1:28, então Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então Deus não vai proibir a arte. Salve Maria. Deus proíbe outro Deus, que se prostre diante de outro Deus. Para nós, São Batista, Nossa Senhora não é um Deus, não é uma deusa. São servos, são nuvens de testemunhas, Hebreus 12:1. Porque Hebreus 13:7, lembrai dos vossos guias que encerraram a carreira. Como? Dando culto de honra a esses santos que encerraram a carreira. Glória a Deus, aleluia. Salve Maria. Essa é a resposta, professor, ou doutor, ou reverendo, será que você se auto gosta de ser chamado? Mas que é um mentiroso, é um mentiroso. Salve Maria.